Olá, galera, tudo bem? Hoje eu tenho uma direção de Deus, assim, já faz alguns dias que tá queimando meu coração, que é falar sobre um pouquinho sobre a minha história, sobre quem eu sou. Meu nome é Letícia Deon Mendrana, hoje Deon Mendrana. Lá no começo, quando eu nasci, hoje eu entendo que eu fui escolhida pelo Senhor. Por quê? Porque eu tinha tudo para dar errado. E eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Eu sou fruto de um relacionamento extraconjugal, pelo qual uma mulher foi iludida e eu fui gerada. Como eu fui fruto de uma traição, o que acontece? O meu pai biológico, ele não ia largar a família dele para ficar com a amante. E essa mulher, por sua vez, sem estrutura financeira, sem estrutura psicológica, resolveu que não ia ficar comigo e pediu ajuda. E aí eu fui adotada, glória a Deus por isso, por uma mulher maravilhosa chamada Lígia e um senhor chamado Gevaldino Deon. Esses são os meus pais adotivos. E ganhei 2 irmãos, Leandro e Leonardo. Então, a minha infância foi assim, top demais, assim, eu fui muito amada por todos, assim, pelos meus pais, pelos meus irmãos, enfim, por todos, pelos meus padrinhos. E segui a vida normal, né? Normal até então, em uma família católica. A minha adolescência eu fui meio rebelde, bastante rebelde. Saí de casa com 15, 16 anos, não tinha nem noção do que era a vida lá fora. Mas enfim, depois disso, em 2009, eu resolvi que eu fui visitar um terreiro e aí eu fiquei encantada com tudo aquilo, fiquei encantada com espíritos que usam os nossos corpos e falam as coisas que muitas vezes é aquilo que a gente quer ouvir. E ali eu fiquei 11 anos. 11 anos da minha vida servindo a concorrência. Eu até publiquei esses dias algo sobre isso. E eu morava em Caxias do Sul. E eu não sei, sinceramente, assim, ó, não sei. Eu não sabia, né? Tudo que Deus ia fazer na minha vida. E aí, em 2020, julho de 2020, no auge da pandemia. Hoje eu sei que foi Deus que fez tudo isso, mas lá atrás eu não sabia. A gente simplesmente vendeu tudo em uma semana. Porque o filho do meu esposo, ele mora em Santa Catarina. E eu
a gente conversava com ele e conversava com a mãe dele, mas eu não conhecia a mãe dele. Eu só conversava com ela pelo WhatsApp. A gente se falava bastante até. E ela propôs pra mim, ela disse... Porque ali na pandemia, o que aconteceu? Eu tinha o mais novinho dos meus filhos, o Iago, ele era bebê, ele não tinha 1 ano. Ele tinha 11 meses. E na época eu era consultora da Mary Kay. Eu recém tinha começado. E eu não tinha muita experiência, não tinha muitas clientes. E aí veio a pandemia. E esse trabalho de consultoria, ele é no toque, né? A gente tem que passar o produto no rosto da cliente, enfim. E aí veio a pandemia e eu não consegui mais fazer isso. E aí veio o desespero. E só o meu marido trabalhando. Ele era líder de equipe numa empresa de limpeza terceirizada em Caxias do Sul. E lá pelas tantas foram 80 pessoas demitidas por conta da pandemia. E aí a gente se olhou e disse, e agora, o que nós vamos fazer? E aí a gente falou com o filho dele, falamos com a mãe do menino, perguntamos como é que era em Santa Catarina, como é que estava a função de emprego e tal. E ela disse assim, venham pra cá, fiquem uns dias aqui em casa, pra vocês conhecer aqui e tal. E aí a gente conversou, eu e o Miguel, e decidimos não ir para passear. Ou a gente vai para ficar ou a gente não vai. Em 1 semana a gente vendeu tudo que a gente tinha dentro de casa, pegamos as crianças, botamos dentro do carro e fomos para São José. Ficamos 1 semana na casa do filho dele. Tipo assim, a gente veio no escuro, sabe? A gente deu um passo de fé. Mesmo assim, claro, acreditando em Deus, mas naquela época a gente servia a concorrência. E muita gente não, uma pessoa em específico, falou pra nós assim, vocês são loucos, vocês vão ir pra lá e vão voltar com uma mão na frente e outra atrás. Eu disse, bom, se nós tiver que voltar, nós vamos voltar. Mas nós vamos tentar. E aí a gente foi. A gente foi pra São José. A gente chegou numa sexta-feira à noite. Na terça-feira o Miguel já estava trabalhando. No outro sábado eu já tinha alugado um apartamento semi-mobiliado, tinham poucas coisas. E em menos de 1 mês a gente mobiliou a casa toda. Nós ficamos 3 anos em São José. Aí eu fiz o quê? Eu saí, eu não queria mais, não queria mais uma porque o terreiro onde eu frequentava era em Caxias e eu não tava mais com saco para procurar outro terreiro. Então eu resolvi me desligar, me desprender. Não foi fácil, não foi nada fácil. Mas amém, nós passamos alguns perrengues, mas tudo tranquilo. E aí eu resolvi fazer um curso de Reiki. Não, eu vou ser reikiana. E fiz o nível 1, 2, 3 mestrado. Mas aí eu fui trabalhar numa empresa de limpeza em São José
E lá eu encontrei uma menina que me apresentou o Dave Leonardo. E aí eu disse, cara, top. Só que antes disso, a mãe de um coleguinha do meu filho postou nos status do WhatsApp um negócio muito legal, assim, luzes e música, mas eu não sabia o que era aquilo, mas aquilo me chamou a atenção. E ela colocou assim, no melhor lugar do mundo, e eu fiquei pensando, eu digo, mas, nossa, mas uma festa, assim, o melhor lugar do mundo. Achei estranho, e perguntei, né? Fui e perguntei pra ela, ela disse, não, é na igreja onde eu frequento e tal, você quer ir um dia? Eu digo, eu quero. E aí eu fui. Eu fui nessa igreja. E assim, é impressionante, né, o que Deus faz na vida da gente, porque o que acontece? Naquele dia, a igreja estava cheia, ela tinha três lances, assim, de cadeiras, e eu tava no meio do meio. E parecia não, parecia que eu tava sozinha naquele lugar, porque as palavras, elas vinham de encontro a mim, assim. Deus estava falando diretamente comigo naquele dia. Aliás, naquela noite. Era o pastor Bruno Gouveia que estava pregando. Eu chorei muito. Eu me emociono de lembrar, porque foi forte demais. E aí, o pessoal todo de pé para oração. E eu lembro que aquele pastor, ele andava de um lado para o outro. E ele olhava, e ele olhava. Eu já estava sentindo algo no meu coração. Algo queimando. E aí, no meio daquela gente toda, ele faz assim com o dedo, aponta pra mim. No meio daquela gente toda, ele me enxergou. Como se fosse o próprio Jesus, assim. Me enxergou no meio da multidão. E me chamou. Eu já saí do meu lugar em prantos, assim. E foi muito emocionante. Nesse dia eu entreguei a vida para Jesus. E aí começou a transformação. Eu comecei na igreja sozinha. E eu aprendi a orar. Eu não sabia orar. E eu aprendi a orar. E eu convidava meu marido para irmos juntos para a igreja. E ele dizia, eu não vou, eu não sou obrigado a ir. Eu não quero. E dali em diante, toda vez que ele saía para trabalhar, eu colocava um louvor. E eu me ajoelhava dentro do meu quarto. Fechava a porta e conversava com Deus. E a minha oração era assim: Senhor, toca o coração dele. Ele precisa saber que o Senhor é bom. Foram 3 meses assim, orando, clamando, chorando. E teve um dia, porque a gente, nessa época aí que eu entreguei a vida para Jesus, esses 3 meses foram os mais difíceis, eu acho, um dos mais difíceis. Por quê? Porque, quando você entrega a vida para Jesus, vai ser tudo um mar de rosas, negativo. Ainda mais eu que servia diretamente à concorrência. Não, porque quando você entrega a vida para Jesus, os seus olhos se abrem. E aí as coisas começam a aparecer. Aliás, elas não começam a aparecer, elas já estavam ali, você começa a enxergar.
E aí, a gente brigava muito, mas eu não deixava de orar. E ele ficou um mês com as malas prontas. Um mês. Não tinha uma peça de roupa dele dentro do roupeiro. Um mês ele ficou com as malas prontas, dizendo: eu vou achar um lugar pra mim, eu vou embora. Eu só vou instalar vocês num outro lugar e eu vou fazer minha vida. E eu baixava a cabeça, esperava ele sair e orava. E um dia ele me ligou e disse assim: que dia que é os cultos? Eu disse: é nas terças e nos domingos. E a gente disse: tá, então tal dia a gente vai. E nesse dia eu me lembro assim, ó, que eu fiquei tão feliz, que no meio da tarde eu já deixei todas as crianças, eu fiquei pronta, deixei as crianças arrumadas, tudo ajeitadinho. Tudo pronto, café na mesa, pra hora que ele chegasse, ele só tomasse o banho dele, se arrumasse e tomasse o café, pra não ter aquela coisa assim: ah, mas vocês nem pronto estão, então eu não vou mais. Sabe? Eu não podia perder essa oportunidade, eu não podia perder essa chance, porque ele tinha aceitado ir na igreja. E naquele dia ele aceitou Jesus. E naquele dia foi falar, no outro culto, quando a gente foi no outro culto, foi falado do batismo. E ele olhou pra mim, ele disse assim: a gente vai se batizar. Eu olhei pra ele: oi? E ele disse: sim, a gente vai se batizar. Eu disse: tá, mas como assim? Ele disse: não, fala com alguém ali e nós vamos se batizar. Eu disse: tá bom. Aí preenchi toda a lista e eu, ele e o meu filho João, nós três nos batizamos no mesmo dia. Foi lindo, foi emocionante. E vocês estão esperando que eu diga assim: depois disso foi só alegria? Não. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a chave. E nós passamos por muitas turbulências, assim, muitas tribulações, muitos momentos assim que dava vontade de desistir de tudo, chutar o pau da barraca, chutar o balde, mas daí a gente sabia que a gente ia ter que correr atrás do balde. E amém por isso. Passamos por um período muito difícil. Tivemos muitas bênçãos, mas tivemos muito. Nós chegamos em 2023. Deixa eu lembrar agora: maio, junho, julho, abril, maio, junho. Por aí. Nós passamos por uma fase assim onde eu queria me separar, onde eu não queria mais, porque aconteceram algumas coisas e isso vai sair em outro vídeo, não nesse. Nós passamos por momentos de muito conflito familiar, de muitas dores emocionais que não tinham sido curadas. Muita influência espiritual, sabe? Porque o que acontece, gente? São dois extremos. E eu passei 11 anos diretamente servindo a concorrência. Eu era um braço direito. Eu fazia de tudo um pouco dentro do terreiro, sabe? Eu camboneava, eu despachava coisas. Era eu quem limpava o terreiro. Era eu que trocava os ecós, era eu, sabe? A maior parte do tempo era eu. E isso tudo afeta muito o mundo espiritual. Por quê? Porque era eu e a minha família inteira.
dentro do terreiro. Eu levava todo mundo. E aí, quando eu entreguei a vida para Jesus, eu levei todo mundo para a igreja. Aí vocês, cara, vocês têm noção do que é o diabo, mas muito brabo comigo, muito brabo, assim, ó, mas ele muito brabo, que ele tentou me destruir de todas as maneiras. Eu tentei suicídio, eu entrei em depressão, e foram muitas coisas que aconteceram. Talvez o que eu vou falar agora que escandalize algumas pessoas, porque muita gente não sabe, mas até droga eu usei, pra vocês terem noção do quanto o diabo tava bravo comigo. E eu, muitas vezes, eu cedia a voz dele, sabe? Não entendendo direito. Hoje, glória a Deus, porque toda honra e toda glória é por ele. Glória a Deus, eu entendo. Hoje eu entendo. Mas eu usei droga. Ai, a Letícia usou droga. Meu Deus, São coisas que a gente não espera e a gente não quer passar, mas a gente passa, porque é um processo. E até ontem eu postei algo no Instagram e no Facebook que diz assim, é uma frase quase que clichê, assim, mas ninguém vive o propósito se não suportar o processo. Para tu viver o teu propósito, tu vai ter que suportar o processo, e o processo dói. O processo machuca, o processo te faz sangrar, o processo te faz chorar, o processo muitas vezes te deixa lá no fundo do poço, mas é Deus te ensinando a ser forte. E aí, eu parei com tudo. Glória a Deus eu consegui, assim. E aí, só voltando, que eu tinha os planos de me separar por conta disso. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com uma pessoa, a primeira pessoa, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que começou a falar de Jesus pra mim, e eu nem dava bola. De novo essa mulher aqui. E hoje ela é minha pastora, pastora Elisiane, pastor Robson. E ela ia dentro da minha casa, onde era um terreiro, falar de Jesus pra mim. E eu, ai que saco, sabe? Era assim. E aí, a gente se desencontrou, enfim. E quando eu resolvi de me separar, eu fui procurar uma amiga em comum a ela, a Tassi e o Lipe. E aí eu chamei a Lizzy no Face e falei, eu disse, tu tem o contato da Tassi, assim, blá, blá, blá. Tenho, me mandou e tal, conversei com ela, o que tinha que conversar, enfim. E aí numa dessas, foi feito na SEM Floripa, foi levantado um jejum, um tempo de jejum de 10 dias, jejum de Daniel, pela igreja, pelos pastores da igreja, e ao qual eu fiz parte. E aí, eu postei o pratinho, né, com batata doce, com coisas do jejum de Daniel. E aí escrevi, né, algumas coisas. E a Lisiane me chamou, ela disse, Lê, tu tá fazendo jejum, se converteu? Eu disse, sim. Aí falei com ela, conversei um monte com ela e tal, e eu tava nesse período, depois ficou um pouquinho, já tava ruim, mas ficou um pouquinho pior a minha questão de relacionamento com meu marido, que eu realmente queria me separar, e eu comecei a conversar com ela, peguei o WhatsApp dela, e aí eu não sabia mais o que fazer, eu queria sair de São José, eu queria sair de lá, e eu não sei, até então era para mim voltar para Caxias, que a rede de apoio era maior e tal. E aí foi
tudo planejado para voltar para Caxias e na última hora o Senhor disse não. Não é em Caxias que eu te quero. E aí me trouxe para o Arroio do Silva, Balneário Arroio do Silva, onde essa pastora reside. Só que tem um porém, eu ia vir sozinha, eu e os meus filhos. Sozinha não, eu e os meus filhos. Sozinha que eu digo é sem meu marido. E eu falava com a pastora Lise todos os dias quase. Eu dizia, cara, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, eu só preciso de grana para botar gasolina, depois eu me viro, se eu tiver que dormir dentro do carro com os meus filhos, eu durmo. Eu não me importo com isso, eu não me apego a coisas materiais, eu não me apego a nada disso. Eu me viro, cara, eu faço qualquer coisa, eu trabalho de faxina, eu faço qualquer coisa, mas eu quero sair daqui, eu não aguento mais esse lugar. E ela dizia não. Na verdade, ela tinha até o dinheiro para me emprestar, para me botar de gasolina e vir embora. Mas o Senhor falou com ela. E depois ela veio falar isso para mim. Ela disse, não, Lê, aguenta mais um pouco. Tudo vai se ajeitar. Deus não é um Deus de separação, é um Deus de união. Ele não quer família destruída. Eu disse, pastor, eu não aguento mais. E eu conversava com ela e conversava com os pastores da SEM. Pastora Ana, pastor Carlinhos. Conversava com eles, muito. E eles sempre do meu lado, a Bispa Kate, o Bispo Júnior, sempre ali. Calma, vai dar tudo certo, nós estamos orando. A gente está orando, a gente está contigo. Pastora Maiara, o pastor Everton, foram fundamentais na minha vida. E aí, eu resolvi falar pro Miguel. Eu disse, Miguel, o negócio é o seguinte, ou a gente vai, porque aqui não dá mais pra ficar. E aí ele disse, mas eu não conheço ninguém. Eu disse, então tu vai conhecer. E aí eu juntei um dinheirinho ali, paguei uma janta que ia ter na igreja deles aqui, a casa de adoração. E eu disse, nós vamos lá e tu vai conhecer eles. Enfim, a gente veio pro Arroio, e ele conheceu o pastor Robson, a pastora Elisiane. A gente jantou, conhecemos pessoas maravilhosas aquele dia. Jantamos e voltamos para casa. E ele disse, não, vamos para lá. Eu disse, glória a Deus. E aí eu vim, a gente veio e alugamos uma casa e viemos morar pra cá. E aí a gente começou a congregar na igreja, casa de adoração, pastor Robson e a pastora Elisiane. E essa semana que passou, a gente fechou a última brecha que tinha para fechar, que era do nosso casamento. A gente casou no civil. Glória a Deus por isso, porque Deus é maravilhoso e é tudo no tempo dele, não é no nosso. Porque a batalha foi grande, foram muitas tentativas, era documento que não chegava, era dinheiro que não tinha, uma hora tinha, outra hora não tinha. Foram muitas batalhas. A gente começou a querer fechar essa brecha lá em Florianópolis, na SEM Floripa, aonde o Bispo Júnior, ele, juntamente com o pessoal que cuida dos casais, que é a Jaque e o Maicon, eles fizeram um projeto de casamentos coletivos. E a gente se inscreveu e a gente não conseguiu. Porque era muita briga. A gente brigava demais. E aí a gente desistiu. Não vou casar porque eu vou me separar. E não quero mais isso, não sei o quê. E aquela coisa toda. E a gente casou. E não foi fácil.
Só que assim, a gente planeja, a gente sonha com algumas coisas e Deus tem outras coisas pra gente e a gente nem imagina. A gente não tem dimensão dos planos de Deus para as nossas vidas. E tem um louvor que diz assim: não desista, não pare de sonhar. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E, gente, assim, ó, pra mim, tudo isso é muito doido, sabe? Isso eu resumi aqui em meia hora pra vocês, o meu testemunho, sabe? Mas, assim, Deus transforma, sabe? Deus muda. A oração, o joelho no chão, ele muda tudo. Ele muda tudo. O poder da oração, gente, é sobrenatural. E aí, eu casei e o Senhor, através dos pastores, do pastor Robson e da pastora Elisiane, o Senhor me deu um ministério, que é um ministério de evangelismo. E quando eu comecei a assistir, porque a gente tem muita sede de conhecer, né? É algo novo. E aí eu comecei a assistir David Leonardo, como eu falei ali na metade do vídeo. E ele é um evangelista. E eu dizia para uma colega minha, a Jennifer, eu dizia assim: Jenny, tu ainda vai ouvir falar de mim, eu dizia para ela. Eu ainda vou ser uma evangelista. E o Senhor me ouviu. E através do pastor Robson e da pastora Elisiane, eles me deram a liderança do Ministério de Evangelismo da Igreja Casa de Adoração. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu sou muito grata aos meus pastores, aos pastores que tiveram junto comigo nessa caminhada desde o começo, sabe? Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Sou grata primeiramente a Deus, a Jesus, sabe? Porque Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus. E é tudo para a honra e glória do nome dele. É o nome sobre todo nome. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome. A glória não é para mim, a glória não é para o homem, é para ele. E logo ele tá de volta, gente. Logo ele tá de volta. Para levar a sua igreja, mas ele quer uma igreja de vestes brancas. Ele quer uma igreja de verdade. Ele quer uma noiva linda. E a gente não tem muito tempo. A gente tem pouco tempo, os sinais estão aí. Quando eu era criança, eu via minha mãe falando: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A minha avó falava isso, a minha avó falava aquilo. Isso a minha mãe falando pra mim. Eu dizia: nossa, que coisa de louco. E hoje, a gente não ouve falar. Hoje, a gente tá vendo acontecer. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos assim, eu não sei, Deus é maravilhoso. E, cara, não perca tempo. Não
perca tempo, vai procurar Jesus, sabe? Procure, porque ele tá à porta e ele bate. Mas ele só vai entrar se você permitir que ele entre. E eu só tenho que dizer que ele é bom o tempo todo. E por mais que as coisas deem errado na nossa visão, porque a nossa visão é uma, a dele é outra. A dele é totalmente diferente da nossa. A visão de Deus é assim: deu ruim pra gente, deu ruim. E Deus tá olhando assim: é isso aí, continua. Continua porque é na dificuldade que eu vou te levantar. Continua porque eu tô do teu lado. Eu quero ver até onde tu vai. É a fé. É a fé. Eu acho que por hoje é só. Me emocionei bastante. Mas assim, reflitam e busquem a Deus, busquem a Jesus, busquem a palavra, porque tá aqui. Aquele que conhecer a verdade vos libertará. E a verdade é só uma, e ela tá aqui, ó. Ela tá nesse livro. Podem existir milhões de outros livros, mas esse é o livro. Não é apenas um livro, é o livro. Então, busque. Porque é só ele que pode te salvar. E outra coisa que eu tenho para dizer é assim, ó, que muita gente pensa que, eu vou pra igreja, daí eu tenho que deixar o cabelo crescer, porque daí eu tenho que usar saia até os pés, porque daí eu não posso usar brinco, eu não posso me maquiar, eu tenho que usar terno, eu tenho que usar gravata. Não, não é assim, gente. Não é assim. Agora eu tô deixando crescer, mas eu raspava aqui, ó. E tá tudo bem. Não é pecado. O meu cabelo é crespo e eu aliso, isso não é pecado. Vem do jeito que você tá e ele vai te consertar. Deus aceita a todos. Ele não aceita tudo, mas ele aceita a todos. Eu, quando cheguei na igreja, eu cheguei toda errada. Eu falava palavrão, Quem me conhece, que vai assistir esse vídeo, por favor, comenta. Comenta aí. Quem me conhecia há tempos atrás, há anos atrás, eu vou fazer 3 anos de crente. 3 anos que eu entreguei a vida para Jesus. O ano que vem eu faço 3 anos. E dia 3 de abril de 2024 vai fazer 2 anos que eu me batizei. Então, gente, quem assistir esse vídeo, que me conhece, que me conheceu lá atrás, dá um likezinho, se inscreve no canal, comenta, pode comentar, não tem problema não. Hoje eu sou outra pessoa. Glória a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. É por Ele, para Ele. Tudo. A minha vida é dele. Amém? Um beijo no coração de cada um que assistiu esse vídeo. E Deus abençoe. Amém? Tchau.